Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de diário online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a América Central, em toda a América do Sul, em toda a Europa Ocidental. Eu gosto de citar porque eu tenho amigos que nos assistem na Noruega e na Suécia, tá? Em Luanda, na África, no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. A minha amiga Cláudia e toda a família geralmente comentam o programa lá de Perth, na Austrália. E provavelmente hoje ele vai ser assistido num lugar chamado São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Mas antes de eu falar de São Sebastião do Paraíso, eu queria dizer que o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas na nossa região, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, neurologista e neurocirurgião. E agora eu vou falar do nosso convidado. É o Dr. Dante Bernardi Jubilei, ou seja, Dante Jubilei, tá? Ele é de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. E o Dante é formado pela UEPA, ele fez ortopedia na Santa Casa de Ribeirão Preto, estudou coluna na Unicamp, ele é mestre pelo CESUPA em ensino médico, ele trabalha nos hospitais aqui em Belém, no Adventista e na Beneficente Portuguesa. Ele é dono porque é sócio do Instituto GO, que é Jubilei Oliveira, que é naquele prédio ali pertinho do shopping Grão-Pará, tá? Antes que eu esqueça, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu vou mandar um abraço para minha amiga Mari, lá do mercado de Icoraci, lá A Mari é uma pessoa que eu encontrei, ela falou que nos assiste todo domingo e ela é de uma delicadeza e de uma atenção às pessoas assim ímpar. Por isso que eu estou lembrando dela hoje, tá? Mari, um abraço também, tá? E vamos lá, o meu amigo Dante Jubilei, o homem da coluna. Dante, primeiro, super obrigado, super obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então, tá. Obrigado pelo convite. Não, e tu viraste minha referência o dia que eu fui consultar contigo, tá? Ué, eu que agradeço. Obrigado pela honra de consultá-lo. Não, eu tinha tanta confiança. dor na coluna que um dia peguei a esposa e o filho e disse, vamos comigo no médico que eu acho que eu vou operar a coluna. Eu lembro que eu cheguei lá contigo e disse, eu vim aqui operar a coluna. Tu olhaste a ressonância, a tomografia e disse, não precisou, nunca mais. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Depois que tu me mandaste fazer exercício físico, pilates, fisioterapia, pilates, eu fiquei bem... Fiquei não, essa história tem 3 ou 4 anos. De lá para cá, nunca mais, tá? Poxa, que bom ouvir isso, meu amigo. E a sua saúde em geral agradece, né, com a atividade física. O coração, mais ainda. Dante, dor nas costas. Todo mundo pensa em má postura. Além disso, o que é que causa dor nas costas? Que é uma coisa de todo mundo, né? Bem, cerca de 80% da população vai ter, né? Eita, peraí, começou muito. Muito. 80% é bastante. 8 em cada 10. Vai ter uma vez na vida dor nas costas. Uhum. E vários fatores podem influenciar, né? Como o estresse, né? Estresse emocional, isso deixa a pessoa com mais percepção à dor. E deixa também mais vulnerável. Distúrbios de ansiedade, às vezes depressão também. O sono também interfere. Outros fatores genéticos também podem interferir.
né? Já que tu falaste no sono, deixa eu fazer interferindo no que tu estás comentando. Dormir de mau jeito tem a ver? Olha, dormir de mau jeito também tem a ver. Tem a ver, sim. Tem algumas posturas que sabemos que podem predispor a mais dor. Né? Mas o grande senão, talvez, do sono é a perda do sono ou uma qualidade ruim do sono. Eu descobri, eu estava num congresso recente internacional e o palestrante falou assim, olhe para a direita, vê o seu amigo do lado? Ele disse, agora olhe para a esquerda, vê o seu amigo do outro lado? Se os dois não têm distúrbio no sono, você tem. Porque um em cada três tem distúrbio do sono. Eu não sabia disso. Confesso que eu achava que era muito prevalente, mas não tanto. Não tanto. É bastante prevalente, realmente. Às vezes a gente nem consegue saber se é exatamente isso ou se é um pouco mais, né? Com certeza. A quantidade é muito grande, né? É muito grande, Então, assim, outros fatores que interferem, a obesidade, né? Sedentarismo, que não deixa de ser uma epidemia, né? Obesidade com sedentarismo, já que a obesidade é doença, uma epidemia. É verdade, concordo plenamente. E isso aí acaba interferindo demais em gerar dor na coluna. E muitas vezes a pessoa sofrendo de bastante dor acha que o caso dela, né, como a gente comentou, é um caso cirúrgico. E muitas vezes não é. Às vezes é questão de ajuste de estilo de vida, ajustar uma alimentação. Só que esse aí, às vezes, seria o ponto mais difícil, né? Porque você está mexendo com coisas culturais, de rotinas, de costumes do paciente que ele precisaria de ajustar e que, às vezes, não é nem diagnosticado desta forma e o paciente acaba não fazendo. Né? Você me falou uma vez que reforçar o abdômen, fazer exercício físico era crucial. Realmente. O que dá sustentação... Peraí, essa que é a pergunta. O que tem a ver a musculatura do abdômen com a coluna? Isso é para o pessoal entender. A musculatura do abdômen é uma musculatura extremamente necessária para dar sustentação para a coluna, principalmente a lombar, que é a parte da coluna que mais dói, né? E os músculos da coluna lombar, eles funcionam de uma forma que deveriam ser equilibrados. Mas esse equilíbrio muitas vezes é quebrado, que a gente fortalece... E a gente tem que usar para estar em pé apenas a musculatura posterior da coluna. Porque se esse não estiver contraindo quando a gente estiver em pé, a gente cai para frente. E a gente deixa de usar a musculatura, principalmente o transverso do abdômen, que é um músculo extremamente importante para dar estabilização e equilibrar a carga por cima da coluna. Né? E com o envelhecimento não tem jeito, a nossa coluna vai desgastar com o tempo. Isso é ponto, vai acontecer. Só que se você tiver com uma musculatura boa, musculatura que dá sustentação, essa musculatura vai tirar um pouco da pressão em cima da articulação. E aí a pessoa alivia as dores. É impressionante como isso acontece. Fantástico isso aí. Então esse equilíbrio é extremamente importante para a coluna e às vezes a coluna está doendo justamente porque o engenheiro dela é maravilhoso, né? Quem inventou a coluna. E ele colocou esse dispositivo. Se você estiver fazendo a coisa errada, ela vai ligar o alerta. Com certeza. E só vai desligar quando você começar a ajustar e entregar para ela o que ela está te pedindo. Posições. A juventude agora, o pessoal reclama, andar com a mochila de um lado só, sentar, isso desarruma, além da musculatura abdominal? Influencia sim, influencia. Isso aí traz desequilíbrios musculares, que são dos principais geradores de dores articulares, não só na coluna, né? No joelho, no quadril, gerar tendinites, bursites com o tempo. Então, posturas fixas mal equilibradas realmente pode gerar uma série de problemas, não só na coluna. Aquela pergunta, eu te fiz essa pergunta há muito tempo atrás, eu vou repetir hoje. Dormir em rede, tem alguma coisa a ver? Porque quando o pessoal dorme em rede, dorme numa posição que ele gosta, que faz bem. Todos nós já dormimos em rede e dormir em rede é muito gostoso. Mas todo mundo dorme de um jeito só e acaba fazendo uma curva no corpo. É interessante essa questão de dormir em rede, porque eu tenho muitos pacientes que falam, doutor, dormir em rede alivia minha dor. Nós já fizemos um trabalho aqui em Belém avaliando isso, porque a porcentagem da população nossa que gosta de dormir em rede, às vezes não tem nem cama em casa, né? Ele dorme mais na rede do que na cama. E então, para a gente aqui é mais fácil fazer esse estudo. Com certeza. E aí eles falam, não, alivia a dor, realmente alivia. A gente mostrou que isso
ajuda principalmente nos processos degenerativos da coluna. Alivia as dores. Então não é um mau exemplo? Não é um fator que agrava. Bem, saber também dormir na rede, na posição certinha, é importante. Né? E eu acredito que o nosso povo aqui sabe fazer bem isso. Com certeza. Me fala uma coisa, que sinais o corpo dá quando a coluna vai começar? Dor. Bem, Dor. 90% é dor. Primeiro sinal, dor na coluna. É sinal que algo está fora do equilíbrio. É impressionante. Esse algo pode ser alguma coisa que você nem imagina. Como, às vezes, desidratação, que acontece muito com os idosos. O centro de sede dele já está um pouco com dificuldade. Ele também não quer levantar para beber água e também depois não quer levantar para ir ao banheiro. Então, essa desidratação faz com que a musculatura que dá sustentação para a coluna, assim como para as outras articulações, venham a ter uma maior atrofia, né? E aí gera dor. Então, isso é um ponto. Eu já tratei vários pacientes que só de fazer a consulta com ele já entende que o paciente não está se hidratando direito. Pede para ele se reidratar, aliviou a dor. Ou seja, é uma coisa simples, né? Que muitas vezes não precisa nem de ser dita, mas... Fantástico isso aí. Tu está fazendo um comentário, tu estás me lembrando a época que eu dava plantão, que chegava idoso no pronto-socorro, que a família achando que era AVC. A primeira causa era desidratação. Não bebeu água, às vezes não pediu, ele fica com menos sede, né? Não pede, a família não dá. Não dá. E aí, desidratado assim, no terceiro soro fisiológico, a pessoa ressuscitava. Ressuscita. Tudo melhora, tudo funciona melhor. O cérebro, o coração, pessoal, o intestino. Beber água é crucial. A gente perde, eu lembro quando eu te dava plantão, que tu tinha que fazer o cálculo de líquido, né? Sim. Você perde por dia 1,5 só na urina. E mais um respirando e transpirando aqui, tão quente. Pois é. Somando tudo, dá no mínimo 2,5 litros. Então tem que repor no mínimo 2,5 litros. Então, tem gente que não toma nem um meio litro. Tem gente que não toma. E aí preocupa. Eu só não conectava isso com a hidratação pro músculo, né? Do músculo da coluna. Meu Deus, isso aí, mais uma razão, né? Então, assim, às vezes são pequenas alterações que, se não tiver um profissional que avalie isso, né, com cuidado, você acaba fazendo um tratamento que não vai te trazer efeito. Tem muita gente, eu tratei da coluna com fisioterapia, ou até mesmo com cirurgia, né? E não ficou bom. Por quê? Não foi, às vezes, na causa do problema, não foi identificada a causa. Fantástico, eu acho que valeu o dia, só essa informação, ela é crucial. Obrigado, além de todas que você vai fazer adiante. Dante, você faz cirurgia endoscópica sem pegar o bisturi e sair abrindo, como antigamente. Eu falo que a cirurgia com bisturi vai ficar só para o pronto-socorro. A gente tinha um lema antigo, né, dos cirurgiões, grandes incisões. Eu lembro dessa frase. Bem, isso aí, assim, é difícil falar, graças a Deus, né, mas está caindo por terra, principalmente na cirurgia de coluna. Pois é. E, então, assim, a gente tenta ser cada vez menos invasivo para trazer o paciente de volta à rotina dele o mais rápido possível, né? Na medida do possível, tentar tratá-lo sem operá-lo, mas quando tem a necessidade de cirurgia, que isso acontece, tentar fazer uma cirurgia minimamente invasiva, e a menor delas é a cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia que você faz um corte menor que 1 centímetro, leva 1 ponto. E a recuperação é tão rápida que às vezes a gente opera o paciente de manhã, né, ele toma uma anestesia, 4 horas depois ele pode ir para casa e vai andando. Que maravilha. E atividade física, o retorno de atividade física, inclusive com impacto, dependendo do caso, obviamente, às vezes ele pode voltar com 6 semanas a 8 semanas. Total. Lógico que no começo ele vai ter os músculos para fortalecer e fisioterapia para fortalecer essa musculatura, que vai ser indicada pelo cirurgião, né? Mas você imagina voltar com 6 a 8 semanas para uma atividade com impacto, corrida às vezes, dependendo do que o paciente gosta. 2 meses tu está correndo. Fantástico, fantástico, fantástico. Espera aí, pessoal, que o Dante continua dando essas super informações. Nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho. Hora de saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação sobre saúde e principalmente sobre coluna aqui com o meu amigo Dante Billet. O Dante é o meu médico de coluna, tá? E desde que honra! E desde que eu fui contigo, nunca mais a coluna doeu. Bem, por tua causa eu emagreci, por tua causa eu estou fazendo exercício. Coisa que a gente avalia que não precisa, né? Tem coisas que às vezes não vem de uma forma tão fácil na vida da gente, não, né? Até chegar uma dor. É uma dor, Até chegar uma dor. Eu tinha uma dor tão grande na coluna que eu saí para ir com o Dante, peguei a esposa e o filho porque eu queria operar de tanta dor. E, graças a Deus, bastou perder peso, exercício físico, fisioterapia, pilates, maravilhoso isso aí. Aí a sua parte, né, no negócio. Manter a atividade física e acreditar que aquilo realmente é um tratamento que funciona. Com certeza, mudou. E nem todo mundo faz isso, entendeu? Eu emagreci e depois... A taxa de conversão é baixa. Eu sei disso. Eu sei porque eu cobro isso todo dia de pacientes. Todo mundo. Então, assim, às vezes, cobrar dos pacientes mudança de estilo de vida, uma alimentação mais saudável, e ele conseguir priorizar na vida dele um horário para atividade física, não é fácil. Eu sei. Então, convencê-lo disso tudo, porque o mundo vai estar contra ele fazer isso. Né? Com certeza. Não é só ele brigando contra o mundo para conseguir fazer a atividade dele e se alimentar bem. E ainda vem um problema da idade. Tem um paciente que diz, doutor, eu estou com 70, será que eu preciso? É você que agora que precisa. Precisa mais. Agora que precisa mesmo. Né? Com certeza. Dante, a gente continua na cirurgia endoscópica. Certo. Como é a cirurgia endoscópica, tá? Bem, a cirurgia endoscópica de coluna é uma cirurgia moderna, né, de coluna, minimamente invasiva, e ela serve para quê? Para descomprimir aqueles nervos na coluna onde estão comprimidos. Que está causando a dor. Ela não vai fazer artrodese, ela pode até fazer parte, né, de uma cirurgia de artrodese. Você vai lá, descomprime minimamente e faça uma artrodese também minimamente. Pode fazer parte. O que é a artrodese? Que é fusão. Grudar uma vértebra na outra, para ela não ter mais movimento entre elas. A gente faz em raros casos quando tem instabilidade, que é uma vértebra que está uma fora do lugar. E a tendência dela, muitas vezes, com o passar do tempo, é desalinhar ainda mais. Aí não tem jeito, tem que fazer artrodese, né? Ou então que o disco está doendo demais, porque o disco é o amortecedor da coluna. E aí ele não suporta mais carga de forma alguma e gera muita dor. Então, nesses casos também, a gente faz artrodese, mas assim, muito bem avaliado, caso a caso. Dante, os discos são como se fosse o quê? Um coxim entre uma vértebra e outra. Com a idade, eles tendem a... Com a idade, imagina que o indivíduo não tem escoliose, não dobrou a coluna, não tem... Com a idade somente, eles tendem a diminuir, a comprimir ou não? Tendem sim. Inclusive, a gente perde a altura, por causa da altura do disco que a gente perde. Porque esse coxinho ele é mais alto quando a gente é jovem. E aí, com o passar dos anos... Por isso que todo mundo encolhe. Encolhe. É um dos fatores também do encolhimento, né? Não é só ele. Mas ele representa bastante na altura nossa. Certo. Assim, em relação ao tamanho do corpo vertebral, que é o osso, ele é 40%.
o disco. 40%? Esse coxim, esse amortecedor, na coluna lombar. Do tamanho do disco. Do corpo vertebral. Do corpo vertebral. Então, tem o empilhamento desses corpos, né, vertebrais, forma a coluna. E entre eles tem esses amortecedores, que com o tempo ele vai perdendo altura, vai desidratando inicialmente, depois ele pode formar osteófitos, que são bicos de papagaios, no popular, né, que tem bastante, ou hérnias de disco, que é o quando bico ele de papagaio é que a ponta do osso encosta no nervo. Parece um bico de papagaio. Mas nem todos os bicos de papagaio tem que ser mexido, entendeu? Entendi. Se ele não está cutucando o nervo, se não está machucando o nervo, não está trazendo nenhum problema de compressão em cima do nervo, não tem por que mexer. Hérnia de disco. Conserta por cirurgia endoscópica? Sim, hérnia de disco, conserta por cirurgia endoscópica. A estenose de canal, que pega os pacientes idosos, né? O idoso começa a andar com o corpo jogado mais para frente, com dificuldade, ou quando está andando a perna pesa, né? Chama estenose de canal, que é o excesso de, muitas vezes, no popular, bico de papagaio. Também conserta com cirurgia endoscópica. É impressionante os resultados para os idosos. Impressionante. A gente faz cirurgias aqui no Hospital Adventista de Belém, que tem uma excelente estrutura para fazer esse tipo de cirurgia, e no Hospital Beneficente Portuguesa também, que tem uma excelente estrutura, inclusive bem moderna, atual. E os pacientes voltam, assim, maravilhados com o resultado, entendeu? O idoso, principalmente. Porque ele retorna e consegue fazer atividade física que antes estava impedindo ele de andar, inclusive. Esse problema de andar é um caso sério. Um caso sério. E a capacidade de andar para o ser humano é extremamente importante. Extremamente importante para manter a nossa saúde em equilíbrio. Quando a pessoa perde a capacidade de andar pelas próprias pernas, ou vai diminuindo essa capacidade, é impressionante como a saúde, no geral, começa a cair. Parte cardíaca, parte pulmonar, parte intestinal, a cabeça também não fica boa, o sono se atrapalha também. Então, isso a gente tem que sempre manter, né? Isso, você está me lembrando que os pacientes que quebram o colo do fêmur e param de andar é um prognóstico grave quando eles não operam. Gravíssimo. Tanto é que não tem mais ponto a discutir. Falar, vou operar um fêmur de um paciente que quebrou? Não tem que operar. Tem que operar. Tem que operar. Não tem como. Tem que operar, porque assim, a taxa de mortalidade dele vai ser maior se ele não operar. É incrível como as pessoas morrem quando não operam o fêmur, né? É incrível mesmo. Meu amigo, me fala uma coisa, e escoliose, hein? É comum? Olha, escoliose não é assim, as escolioses cirúrgicas, vamos falar, que são as graves, as que necessitam de tratamentos cirúrgicos, não são escoliose, para quem não sabe, é a tortidão da coluna. Não sei se a gente pode usar esse termo. A coluna torta. A coluna torta para o lado. Né? Mas, na verdade, essas colunas tortas para o lado, elas não vão só para o lado. Elas deformam também no plano sagital, ou seja, pode formar uma corcunda ali, e a vértebra gira em torno do seu próprio eixo. Então, aquelas que são cirúrgicas, que são graves, no caso, até o leigo consegue perceber que tem uma escoliose ali, né? Mas aquelas menores que poderiam ser tratadas e evitar de chegar num nível de gravidade, às vezes pode passar despercebido, principalmente na adolescência, que é onde mais se forma a escoliose, que é em meninas, chegando próximo da puberdade. Então, é interessante que os pais fiquem atentos e de olho nessa coluna, né? Eu falo assim que as mães muitas vezes têm um olhar melhor que o raio-x. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar agora uma pergunta que um dia alguém me fez. Essas crianças que estão crescendo demais hoje, né? O pessoal, a altura da minha geração, eu sempre falo, era 1,70, agora é 1,90. Esse pessoal tem maior chance de ter escoliose na fase de adolescência? Quando, assim, essa questão de eles estão crescendo mais, realmente deixa a gente mais de cabelo em pé, o cirurgião de coluna. Né? Porque quanto maior potencial de crescimento ele tem, se ele tem uma escoliose pequena, maior potencial daquela escoliose de vir a piorar. Então, é importante estar atento. A altura dos ombros, se está equilibrada, a postura, a cintura, né? Se está equilibrada, se está igual dos dois lados. Se as pás, né, as escápulas, elas não estão alteradas, né, uma mais saltada do que a outra, ou estão em alturas diferentes. E pedir para aquela criança, né, para aquele adolescente em questão,
ele ficar de costas para o pai, sem camisa, né? Deixar os pés um do lado do outro, e inclinar o corpo para frente. Quando ele inclina o corpo para frente, você consegue observar se tem uma costela mais alta que a outra, se tem uma pá mais alta que a outra. Isso é um sinal que provavelmente ele tem escoliose. E aí é importante levar ele no especialista para ser avaliado. Se você observar esses sinais no seu filho, leve no especialista, porque o tratamento é muito mais simples quando inicia o tratamento e é diagnosticado mais cedo. Muitas vezes ele não chega a ter que entrar numa cirurgia. A partir de que idade? A escoliose, na verdade, depende do tipo de escoliose, né? Que existem vários tipos, né? A escoliose, ela pode atingir criancinhas neonatais, como pode atingir também idosos, que é a escoliose de degenerativo. Ou seja, tem que olhar, perdão, a coluna de todo mundo. É, de todo mundo. Mas assim, o que pega mais, 80% das escolioses é adolescentes, ou seja, da fase ali da infância para a adolescência. Principalmente em 10, meninas. 11 anos. Pode pegar até 8 vezes mais meninas do que meninos. Hein? É. Puxa. Então, impressionante esse dado. Valeu a pena eu te perguntar isso. E aí falar, qual é a causa dessa escoliose? A gente não sabe exatamente ainda. Subentende-se que e o que a gente mais acredita que é genética, né? Mas não é só um gene ali que interfere. Então é difícil saber quem vai ter. Com certeza. Pessoal, todo mundo daqui a pouco em pé na frente dos pais, sem blusa, virando para frente, para observar. É fácil de ver. A gente falou isso. A gente vai colocar uma figura que é interessante. É só inclinar para frente, deixando o joelho reto, você consegue observar. Com certeza. Dante, a gente está quase no fim e a sarcopenia, que era um outro problema quando eu dava plantão, tá? Quando eu dava plantão, eram 3 causas de idoso chegar no hospital grave e o pessoal pensando que era AVC. Primeiro era desidratação. Segundo era falta de sal. O pessoal tira o sal dos idosos, quando o sódio fica abaixo de 120, eles convulsionam. Sal, eu sempre falo isso, sal normal, não precisa tirar do idoso. E o paciente idoso, em vez da família da proteína, da mingau. E aí eles ficam classe média, classe alta, em todas as classes. Às vezes o idoso chega, parece aquela múmia quando tu tira os panos. Pele e osso, porque perdeu musculatura. Isso em termos de coluna. Olha, isso aí afeta demais a coluna. A sarcopenia, esse nome diferente, é a perda da massa muscular, que é o que segura o nosso corpo em pé. Então ele vai perder a capacidade de equilibrar, ou seja, vai ter mais chance de cair. Ele vai ter osteoporose, né? E, ou seja, vai ter mais facilidade de quebrar os ossos. O fêmur, como a gente falou, tem que operar quando quebra. Então, tudo isso acaba interferindo. E vai ter mais dor na coluna também, obviamente. É impressionante como a coluna é a primeira a doer. Com certeza. E a sarcopenia, muitas vezes, deve ser avaliada com bastante carinho nesses casos, porque ela gera bastante dor. Inicialmente, essa dor se persiste e pode acontecer coisas catastróficas se isso vai avançando, né, como fraturas. Então, assim, nos idosos, a grande maioria dos meus pacientes, inclusive assim, a classe alta, você vai analisar a dieta desse paciente, calcular quanto que ele come de proteína por dia, 90% não bate a meta básica de proteína diária. É isso que a gente estava falando. Meta básica, ele não chega naquilo. Então, se não ingere proteína, que é o principal formador de músculo, como é que ele quer ter músculo, entendeu? Mesma coisa que você quiser fazer um muro em casa. Eu quero fazer um muro, mas eu não tenho tijolo. Tenho todos os outros, tenho cimento, tenho água, tenho esforço físico, mas não estou colocando tijolo, então não vai ter músculo, não vai ter muro, né? Com certeza. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar nos pacientes, e hoje em dia eu avalio cada vez mais isso com bastante cuidado. Também. Dante, sabe que tu tens uma cadeira cativa aqui. Olha, eu agradeço. Sempre tu vais vir, e o nosso programa acabou, mas dedica o programa. Olha, eu gostaria de dedicar o programa de hoje, né, a um colega ortopedista que foi meu professor, e eu acredito que professor de muitos, formador de ortopedistas aqui no nosso estado, um colega médico, o Dr. João Maradei, que veio a falecer essa semana, que a gente vai sentir bastante falta dele. Ele, acho que formou quase todos os médicos aqui, que ele foi professor de quase todos, que ele dava lá na universidade. Né? Nós tivemos o prazer de trabalhar junto com ele, e ele foi meu professor quando era acadêmico de medicina. Eu acompanhava ele nas cirurgias às 5 da manhã ali na Clínica dos Acidentados, porque ele é um dos fundadores da Clínica dos Acidentados, e sócio, né? E assim, eu gostaria de mandar meus sentimentos para toda a família, amigos, e a sociedade de ortopedia vai sentir bastante falta desse ícone da ortopedia paraense. Deixa eu
fazer um comentário. Eu trabalhei com o Dr. João, com o Dr. Humberto, com o Dr. João Moradei, uma época eu tomei conta dos pacientes lá, nos intraoperatórios, né? E eu lembro que eu trabalhava... Eu morei em São Paulo 15 anos, eu trabalhava no Einstein. E eu cansei de entrar em cirurgia, porque todo mundo era idoso, o cardiologista tinha que estar junto. Uma cirurgia de fêmur no Einstein chegava a demorar 4 a 6 horas. Aí a primeira que eu fui com o Dr. João, ele virou para mim e disse: Eduardo, uns 45 minutos. Aí eu virei e disse: 45? Eu estava com daquele relógio que tem cronômetro. Sim. Quando ele pegou o bisturi, eu apertei. Demorou muito. Ele disse: Eduardo, na hora daquela cola, esquenta, né? A pressão cai. Disse: Eduardo, tudo bem, fui lá, ajustamos a droga. De repente ele virou e disse: Eduardo, vem aqui que eu vou dar o meu último ponto, que é um ponto famoso, que é quando eu morrer. Né? Eu lembrei disso hoje. Quando eu morrer. Olha, no 45 minutos. Aí eu imaginei, vai ficar torto esse perfeito. Eu considerava o Dr. João, considero o melhor cirurgião de fêmur, é lógico que ele operava tudo, mas o melhor cirurgião do mundo em termos de fêmur e fratura. Ninguém operava melhor que ele, ninguém, nunca vi mesmo. Tá? E olha que eu acompanhei muita cirurgia no Einstein, na Escola Paulista, tá? Porque eu era o cardiologista da época, né? Então, todo mundo chamava para acompanhar a cirurgia. Fantástico, doutor João. O doutor João vai fazer muita falta porque, além de... Eu acho que todo mundo da ortopedia dessa cidade, da nossa idade, passou por ele, né? Passou por ele. Doutor João, o programa foi para o senhor, tá? Um dia a gente se encontra. Um dia a gente se encontra. O Dante e eu dedicamos o programa ao senhor. É muito pouco, mas o senhor foi um dos melhores seres humanos com quem eu convivi. Até um dia. Pessoal, o programa terminou. Uma semana iluminada para todos. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.